Amados, se você quiser acompanhar ou se for projetar, primeiro texto, Mateus, capítulo 6. Um textinho básico aqui, né? Digo um textinho, porque, na verdade, é um textão. É um texto de peso. É um texto que Deus nos chama para nós nos alinharmos a Ele. Mateus, capítulo 6, versículo 14. Quando Jesus, ensinando aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, é um modelo, nós sabemos disso, mas, em dado momento, eu estou na versão NVI, tá bom? Então, pode ser que mude alguma coisinha, mas a essência é a mesma. Versículo 14, para alinharmos o nosso coração, a nossa mente. Diz assim, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, assim, nós sabemos que muito tem sido pregado sobre perdão, né? E nós devemos cumprir a palavra de Deus, e nós devemos perdoar-nos mutuamente, né? Mas eu quero pensar um pouquinho com vocês nessa noite sobre o fato de não só liberar a pessoa ou sermos liberados pelas pessoas, mas o fato de zerarmos tudo, de não ficarmos em débito com ninguém, de olharmos a nossa vida e a nossa caminhada, e nós olharmos assim para trás e dizermos assim, Senhor, o Senhor tem sido tão bom comigo, que eu não tenho pendência nenhuma com ninguém. A palavra do Senhor diz assim, olha, não devais coisa alguma a ninguém, exceto o amor com que vos ameis. Não é assim que diz a palavra? Né? Nós devemos nos amar mutuamente. Né? Esse processo de amar, a gente pensa que é fácil, mas não é fácil. Amar aquele que nos dá presente é bom, né? Amar aquele que vem e elogia a gente também é muito bom. Amar aquele com quem nós nos identificamos é muito bom. Amar aquela pessoa que torce pelo mesmo time que você torce também é legal, ficar com a galera e tudo mais. Mas, na verdade, amor não tem nada a ver com isso. O amor verdadeiro é aquele que você oferece sem nada em troca. Sem receber nada em troca. É aquele amor que você sabe que vem de Deus, porque se não vier de Deus, você não tem capacidade de manifestar. A manifestação do amor não é só o coraçãozinho que você põe lá na mensagem de WhatsApp. A manifestação de amor tampouco tem a ver, né, com você simplesmente dizer eu te amo. A manifestação do amor são coisas que vêm do coração de Deus para o seu coração e que você vai poder, na liberdade do Espírito Santo, manifestar, falar, transbordar vida para as outras pessoas. E a palavra do Senhor diz assim, que nós devemos perdoar as ofensas. Às vezes, irmãos, a gente está enxergando uma montanha e a gente acha que a gente tem que transpor esta montanha de dificuldade com relação às pessoas. E, na maioria das vezes, a gente está tropeçando numa casca de banana.
A casca de banana, ela está lá, ó, muitas vezes discreta no chão, você está lá focando na montanha, você está focando lá naquele alvo maior, você está dizendo, olha, eu não posso tropeçar naquilo, eu tenho que tomar cuidado com aquilo outro, mas às vezes você vai na sua caminhada cristã, você não percebe, tem uma casca de banana, você daqui a pouco está no chão, está caído, não sabe o porquê, as suas forças estão sendo minadas, a sua fraqueza entra, né, a fraqueza entra na sua alma, a sua mente começa a titubear e você começa a querer achar desculpa. E para se tornar uma pessoa amarga, para se tornar uma pessoa descontente, para se tornar uma pessoa sem forças, uma pessoa sem viço, sem alegria. A palavra do Senhor nosso Deus já nos diz que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração. E muitas vezes o nosso coração não é guardado, e ele deve. A palavra de Deus diz que nós devemos guardar o nosso coração, não é o outro. Você não depende da outra pessoa. O seu coração não pode estar bem porque a outra pessoa vai fazer algo, a outra pessoa vai te elogiar, a outra pessoa vai te dar um presente, a outra pessoa vai te convidar para um compromisso, para uma festa, a outra pessoa vai fazer em direção a você. Ao contrário, a palavra de Deus diz que Deus veio em nossa direção. Não fomos nós que fomos em direção a Deus. A palavra de Deus diz que o amor é exatamente nós deixarmos o nosso comodismo, o nosso lugar e irmos em direção. Então, quando a palavra de Deus começa dizendo aqui que nós devemos nos perdoar, perdoar as nossas ofensas, está dizendo assim, escuta, presta atenção. Como é que está o estado do seu coração? Como é que anda o estado do seu coração? Seu coração está aí, ó, com uma travezinha. Seu coração está com um cisquinho. A palavra de Deus, o Senhor Jesus vem e ensina para os seus discípulos que eles estavam tão interessados em certas coisas grandes que ficavam visíveis aos olhos deles, mas eles engoliam o quê? O mosquito. Eles engoliam as coisas sem perceber. A maioria das vezes são coisas pequenas. Você está tão preocupado com coisas grandes e você está se esquecendo que o seu coração tem que ser guardado. Guardado, tem que ser examinado, não só no dia da ceia do Senhor, tem que ser examinado. Aí alguém que te olha torto, alguém que passa por você e não te considera, e não te cumprimenta, e aí você sente aquela pontinha, aquele espinho. Tum! Ai, que bobeira, isso não é nada. Mas aquele espinho, quem já pegou espinho sabe como que é, né? Você fica com uma farpinha no dedo, parece que não é nada, você não está vendo nada, está invisível praticamente, mas quando você esbarra em alguma coisa, aquela farpinha, aquele espinhozinho entra e você sente aquele desconforto, você sente aquela dor e você não sabe, não estou vendo, mas são as pequenas coisas que começam a roubar a sua alegria, o seu prazer de viver, o seu prazer de ter comunhão com as pessoas. Como é que está o seu coração? Ofensa não é você ser xingado. Ofensa é aquilo que entra no seu coração e às vezes você não tem coragem de admitir. Ofensa, muitas vezes o irmão passou por você, você considera o irmão, você considera a irmã, e ela passou, não te deu um abraço, não te fez um oizinho, e aquilo te incomodou. Foi aquele espinho que está lá, e que está dia após dia inflamando, e aí você percebe o quê? Que você não chegou na presença do Senhor. Você não teve coragem de falar, Senhor, eu amo tanto aquela pessoa,
Mas ela passou por mim e nem me considerou, nem falou um oi para mim. Senhor, olha, não tem problema, eu perdoo. Mas tira isso, tira esse espinho do meu coração. Arranca. Pronto. O Senhor vai arrancar. O Senhor vai tirar. Qualquer que seja a ofensa, qualquer que seja o peso, qualquer que seja a pendência, principalmente aqueles que são de casa, né? O dia a dia vai passando, vai passando, vai passando. E aí vai passando tanto que quando você vê, o seu coração está cheio de espinho e está tão machucado que você não percebe. Essa semana, hoje de manhã, dei um breve testemunho. Minha mãe quase partiu, né? Minha mãe quase morreu, nós quase perdemos a minha mãe. E nesse processo de hospital, de internação, e nesse processo de não saber o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, nesse processo de receber marca-passo provisório, porque senão ela ia morrer, o coração não ia aguentar, aí não tinha nenhuma luz no fim do túnel, como diz o médico. Daí, no dia seguinte, já veio a notícia, olha, a internação que ia ser no mínimo de um mês, né, com 10 dias, já foi marcado o marca-passo definitivo, já fomos para Bragança Paulista e já voltamos, minha mãe já está de alta, já está em casa. Ô, glória! O processo não é assim tão fácil, né, irmãos? É árduo, mas eu estou só passando por cima. Mas no segundo dia, fui dar banho na minha mãe. Tudo bem, as perninhas dela tá bamba, né? 20 dias sem poder se mexer na cama, sem poder levantar, o coraçãozinho muito fraco, perninha bamba. Fui dar banho na mãe. A mãe caiu no banheiro, irmãos. A mãe caiu dentro do box, eu sozinha com ela. Pensa, irmãos, pensa o que fazer. Corri para a vizinha mais próxima, a vizinha não estava em casa. Meu irmão estava longe, não tinha ninguém. Senhor, a primeira coisa, mãe, machucou? Não, o Senhor é bom, pôs a mão, não machucou. Só um arranhão, acho que da minha própria unha, de tentar segurar. Mas glória a Deus, não machucou, não quebrou nada, glória a Deus. Mas, irmãos, o processo para levantar a dona Ada foi árduo, viu? Foi árduo. Mas quando nós conseguimos, eu saí arrastando ela, aí chamei a outra vizinha. Olha, um ao outro disse ao companheiro, ser forte. Sozinho nós não conseguimos. Eu sozinha só arrastei a minha mãe do banheiro para o quarto, saí arrastando ela. Judiação, gente. Ela encostou na cama, ficou lá, na friagem. Aí eu chamei a outra vizinha. Ela pegou de um lado, eu peguei do outro. Pusemos sentada na cama. Foi fácil, rápido. Com a ajuda de Deus, claro. E depois, irmãos, eu tive uma crise de choro. Eu chorava. Acho que coloquei para fora, né? Aquele choro. E eu pedia perdão para minha mãe. Mãe, me perdoa. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, porque eu não consegui segurar a senhora. Eu disse, mas minha filha, você não teve culpa. Mas minha filha, mas me perdoa. Aí o meu irmão veio da onde ele estava, que estava um pouco distante, ele chegou, e eu chorando. Ele, o que você está chorando? Eu falei assim, ai, me perdoa, deixei cair a nossa mãe. Ah, tá acabando de ser boba, menina, você não teve culpa. Irmãos, a facilidade, não é porque é o meu testemunho, mas nós temos que ter essa facilidade de pedir perdão. Nós temos que ter esse desapego. Você tem que ter a humildade de saber. Alguém te ofendeu? Libera, seja qual for o prejuízo. Se a pessoa ficou te devendo dinheiro, você está lá na garganta da pessoa, me paga. Paga o dinheiro que você está me devendo.
Você está lá sufocando a pessoa, mas você sabe se ela tem condição. Senta com a pessoa e fala, meu irmão, ou fulano, fulana, você está me devendo, eu preciso. Ouve a pessoa. A pessoa muitas vezes vai dizer, olha, eu estou desempregado, eu não tenho, está faltando em casa e tal, me perdoa, ela vai te pedir perdão, você vai liberar, talvez não libere a dívida, talvez não libere o dinheiro, mas você vai liberar o peso e a opressão sobre a pessoa, e você vai orar com a pessoa, e você vai dizer, Pai, a partir de agora, a bênção do Senhor está sobre essa pessoa, ela vai prosperar, e ela vai ter condição de me pagar, acertar sua dívida comigo, e Deus vai abençoar. Você tem que saber que o reino de Deus se move dessa forma. Se você não libera as pessoas, elas não são abençoadas e elas não podem te abençoar. Qual a ofensa que você tem retido? O que é que está no seu coração? Seja um espinho, seja uma farpa, seja um coração todo espinhoso, marido e mulher, marido que não elogia mais a esposa, marido que não está mais nem aí, marido que esquece que um dia se apaixonou por essa mulher que Deus deu, não fala nem um I love you, não fala nem o seu cabelo está lindo. Irmãos, é tempo de mudarmos. A mudança só acontece de dentro para fora, não é o contrário. Eu não posso mudar só no exterior, eu tenho que mudar dentro, porque a palavra de Deus diz, o coração alegre aformoseia o rosto, o coração alegre embeleza o rosto. Tem muita gente que tem quilos e quilos de maquiagem. Tá certo que de vez em quando a gente gosta de uma maquiagem, né? Hoje, por exemplo, eu tive que colocar uma maquiaginha, porque não estou dormindo com a mãe, né? A mãe não dorme e não deixa a gente dormir. Aí a gente passa uma maquiagem para dar uma disfarçada. Não tem problema. Mas o que adianta colocar 1 quilo de maquiagem se o coração não estiver alegre, se o coração não estiver no Senhor, se a fonte não for o Senhor, se você não tiver um coração grato, se você não tiver um coração agradecido, se você mesmo passando pelo vale da sombra da morte, se você não reconhecer, Jesus, eu estou passando por esse vale, mas é o Senhor que está me sustentando. Sabe, irmãos, esses dias no hospital, tinha dia que eu chegava muito de madrugada no hospital e saía muito tarde. E você sabe, né, que o Hospital do SUS é maravilhoso, é uma bênção. A gente tem tratamento de graça, mas não é como a gente gostaria, né? Sabe aquelas cadeiras bem dura, confortável, né? Que você leva o travesseirinho de casa, a cobertinha de casa. E aí, a comidinha, você sabe como que deve, imagina, né? A comida e tudo mais, né? E horas lá, não é quarto particular, não tem TV para você distrair. Não tem ninguém para você conversar. Mãezinha está lá, mais sedada do que tudo. E aí, irmãos, que delícia que é Jesus. O dia passava que eu nem percebia. Eu sabia que eu estava entrando no hospital, eu só percebia que eu estava saindo, estava à noite, escuro. E eu dizia, nossa, como Deus é maravilhoso, pôs a mão, o dia passou tão rápido. Porque mesmo quando nós estamos passando em meio a lutas e provações, a graça do Senhor, ela nos renova. A graça do Senhor, ela é algo diferente e a gente não tem palavras para explicar. Tem alguma pendência no seu coração?
Eu gostaria, se você puder me acompanhar, Gênesis, no capítulo 45, fala um pouquinho sobre isso. A gente deu uma base agora, que nós devemos perdoar as ofensas, que nós devemos examinar o nosso coração, a condição do nosso coração. Gênesis, no capítulo 45, relata a história de um homem que realmente foi escolhido por Deus, que é a história de José. José, a maioria de nós sabemos, né? José era filho de Jacó, o filho predileto, até que Benjamim nascesse. Então, José e Benjamim, os filhos prediletos. E os irmãos armaram uma cilada, né, para José, por inveja. Armaram uma cilada para José por vingança, por despeito, por desamor, por não considerar, por saber que o pai dava essa preferência. E eles, então, queria matar José. Mas é sangue do nosso sangue, como que nós vamos matar? Então, vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele dentro de uma cisterna. Jogou José dentro da cisterna. Estava passando uma caravana de ismaelitas, os irmãos, em acordo, venderam José como escravo e ele foi parar no Egito. No Egito, ele sofreu, né? Vamos dizer o ditado popular, o pão que o diabo amassou com o rabo, né? Como diz o ditado. José sofreu, José foi injustiçado. José tinha todas essas causas, José tinha todos os motivos para se tornar uma pessoa amarga, para se tornar uma pessoa revoltada. José tinha todos os motivos do mundo para se tornar uma pessoa desrespeitosa de Deus, desonrando a Deus. José tinha todos os motivos. Imagina, sair da terra dele, do meio da casa, da família, do pai, do convívio, achando que os irmãos consideravam, e não houve a mínima consideração. E José, naquela condição, injustiçado, caluniado, foi parar na cadeia, no cárcere, esquecido. Deus usou a vida de José. José trouxe revelação para o copeiro, para o padeiro. Esqueceram dele. Percebe que é uma pessoa na caminhada de José. Se você for olhar com a mente humana, era só tribulação, era só luta, era só desgraça. Quem olha para a vida de José vai dizer assim, nossa, esse daí realmente foi esquecido até por Deus. Mas, na verdade, uma das primeiras coisas que eu aprendi, há quase 38 anos atrás, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, foi que Deus reverte toda maldição em bênção. Deus reverte toda maldição em bênção. José, apesar de toda essa luta da sua caminhada, e é isso, irmãos, que nós precisamos entender. O nosso coração tem que estar guardado, sem ofensas. Nós precisamos liberar tudo que fica para trás, nós precisamos liberar. Nós temos que viver de tal forma como cristãos, que se nós encontrarmos o nosso pior inimigo na nossa frente, nós podemos olhar olho no olho e aqui dentro saber que nós não temos absolutamente pendência nenhuma. Aquele que nos traiu, aquele que nos roubou, aquele que matou a nossa alegria, matou nossos sonhos, nossos projetos, aquele que desfez da gente, aquele que nos humilhou, aquele que nos prejudicou, que nos lesou, de todas as formas possíveis, espiritual, emocional, física, financeira, familiar. Nós podemos encontrar as pessoas
na presença de Deus e olharmos olho no olho e dizermos: eu não tenho pendência nenhuma com essa pessoa. Porque é uma vida de transparência, é uma vida de estabilidade na presença do Senhor. E José, vocês sabem disso, José foi elevado à posição só menor no Egito do que Faraó. José foi governador de toda a terra do Egito. Se José falasse, não vai dar comida para aquele, ninguém comia. José liberava os celeiros. Irmãos, olha a revelação. Você quer liberar os celeiros na sua vida? Você quer liberar os celeiros na vida das pessoas? Tenha um coração completamente desprovido de toda e qualquer ofensa, de todo e qualquer espinho que possa te ferir e ferir as pessoas. José liberava os celeiros. Receba essa palavra de revelação. Abra as portas do celeiro para a sua própria vida. Abra as portas do celeiro da vida da sua família. Abra as portas dos celeiros da vida da igreja, da vida das pessoas. José não teve no seu coração nenhuma ofensa. E olha no capítulo 45. É um texto longo. É um texto longo, mas por conta do nosso horário, né, eu amo esse texto, mas vamos colocar os nossos olhos no versículo 8. Gênesis 45, versículo 8. Aliás, antes, no versículo 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. José está falando isso, sabe onde? Na presença dos seus irmãos. Os irmãos que tinham inveja, os irmãos que fizeram tudo para destruir, queriam matar ele. José vem e fala isso, traz isso, olha, fica tranquilo, eu perdoo vocês, eu libero vocês. Olha, entenda, assim como eu entendi, vamos olhar além, vamos olhar mais alto, vamos ver e vamos chegar no mais profundo. Enxergue os propósitos. Hoje o pastor Ayrton já falou. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Já houve tempo na minha vida, irmãos. A tribulação era tão grande. Eu tinha tanta vontade de rasgar esse versículo da Bíblia. Falar assim, que tudo coopera, está cooperando nada, não estou acreditando muito nisso, não. Às vezes a gente fica mesmo em dúvida, você pode ter essa dúvida. Mas aí o versículo continua. O versículo não para aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Continua. Daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. São chamados segundo os seus planos. Deus olha para você e vê em você alguma coisa, tem um plano. Você está passando por alguma coisa, tem um plano. Deus está te treinando, Deus está arrancando as cascas que precisam ser arrancadas. Nós temos um médico aqui, glória a Deus, né, meu irmão? Glória a Deus. Quando tem uma ferida, às vezes tem que arrancar a casca da ferida, né? Se não arrancar a casca da ferida, a infecção vai ficar lá dentro. E se a infecção for para o sangue, você morre, a pessoa morre. Muitas vezes Deus tem que vir, irmãos, e arrancar. Olha que Jó era muito sábio, né? A gente não presta atenção nisso. Quando Jó estava lá passando a necessidade dele, o perrengue dele,
que ele estava todo cheio de ferida, todo cheio de... né? Estava lá, terrível a situação. Era ferida infecciosa para tudo quanto é lado. O que ele fazia? A palavra de Deus diz, ele pegava caco de telha e ele raspava. Já pensou a dor disso, irmãos? Raspar a sua própria ferida, e não tinha anestesia naquela época, não. Aliás, quando está infeccioso, nem pega, né? Nem pega, né, doutor? Irmãos, muitas vezes Deus vai ter que entrar com um tratamento. Você não vai entender nada. Às vezes vai doer. Às vezes você vai ter vontade de gritar. E às vezes você vai gritar, porque eu já gritei. Quantas vezes, irmãos, eu chegava no meu secreto com Deus e dizia... Deus! Eu só não saía o som, só não emitia o som. Mas é aquele grito dentro de mim, clamando, gritando por Deus. Porque Deus tem que tirar as cascas das feridas infecciosas que muitas vezes está na nossa alma, no nosso coração. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós somos chamados por Deus, nós somos chamados segundo o seu propósito. Mas você tem que alinhar o seu coração e a sua mente. José, quando os irmãos estavam lá, aí os bichinhos tremeram na base, né? Ficaram tudo com medo. E agora? Nosso irmão, primeiro o espanto, a surpresa, nosso irmão, governador de todo o Egito, agora nós estamos fritos. Agora que o negócio vai entornar para o nosso lado. Agora ele vai se vingar de nós. Olha como Deus é maravilhoso. Quando Deus toca o nosso coração, não existe sentimento de vingança. Alguém te humilhou, depois Deus vem e te exalta. Aí você encontra a pessoa que te humilhou e fala, ah, bichão, agora você está na minha mão. Fica tranquilo, agora tem retorno. A lei do retorno, só que não é a lei do retorno bíblico, é a lei do retorno humano. Às vezes as pessoas querem se vingar. E a vingança, a palavra de Deus diz que não pertence a nós. A nós pertence o quê? Perdoar as ofensas, ter o nosso coração completamente livre e liberado. Quando a pessoa, né, pisa na bola com você, o que você faz? Você perdoa, você despede a pessoa em paz, você deixa a pessoa ir, porque Deus, o que Ele vai fazer? Deus, Ele vai olhar o teu coração. E os irmãos de José estavam muito amedrontados. Os irmãos do José estavam trincando, dizendo, agora nós estamos fritos, agora nós estamos no sal, agora nós estamos enroscados, agora nós vamos morrer. E o que José faz? José chora, chora. José chora e José, no versículo 7, tranquiliza o coração deles. Olha que coisa linda. Você já teve a experiência de quando uma pessoa vem e te lasca? Já aconteceu várias vezes comigo. A pessoa vem, ofende, humilha, maltrata, põe você para baixo e tal. Aí a gente ora, libera, abençoa, tal. Aí passa um tempinho, né? Aí a pessoa vem de volta. Quando a pessoa vem de volta e senta com você, Deus te dá uma das maiores oportunidades da sua vida e da nossa vida. Você, ao invés de jogar na cara da pessoa, você não faz isso. Com amor, você ministra o coração da pessoa. Com amor, você levanta a pessoa. Com amor, você ministra, ensina, põe a pessoa no caminho, ensina para ela a vontade de Deus, a palavra de Deus, como as coisas do reino de Deus funcionam. Essa, entre aspas, tá? Que se entenda bem, é a maior vingança. É quando de todo o seu coração, com todo o seu amor, você pode pegar a mão da pessoa e levantar. Não tratar a pessoa na mesma medida com que ela já te tratou um dia. Isso é de Deus. Isso é reino de Deus, isso é palavra de Deus. José chorou,
na presença dos seus irmãos. José ficou feliz de ver os seus irmãos. E a primeira coisa que ele quis saber, o meu pai ainda vive? Ele amava o pai, o meu pai ainda vive? Olha, não se preocupe, não tenham medo, eu não vou me vingar de vocês, eu não vou causar mal a vocês, eu não vou fazer nada contra vocês, porque eu entendo, essa é a maturidade para nós, irmãos. Quando nós entendemos que Deus, Ele está sobre todas as coisas. Quando nós entendemos que Deus move todas as coisas. Quando nós entendemos que Deus usa pessoas para nos abençoar. Quando nós entendemos que Deus até pode permitir que as pessoas sejam lixa para lixar a nós. Quando a gente até entende que Deus usa os espinhos para fazer com que nós busquemos a Ele. E Ele, com a mão delicada, tire todos os espinhos do nosso coração. José chorou na presença dos seus irmãos. E José entendeu os planos maiores de Deus. José entendeu que Deus tinha uma vontade que é boa, perfeita e agradável. José entendeu que não foram seus irmãos que jogaram ele naquela cisterna, que escravizou ele, que vendeu ele, e ele foi parar no Egito. Não, José enxergou com os olhos de Deus. Olha como que nós precisamos receber esse colírio, como diz Apocalipse, né? Jesus diz lá em Apocalipse, olha, eu recomendo, eu aconselho que vocês recebam esse colírio para os seus olhos. Nós precisamos enxergar Deus, como Deus age, como Deus faz. A maneira como Deus faz é muito diferente da maneira como nós, seres humanos, fazemos. E José entendeu, depois de todos esses anos, por quê? José precisava passar por esses anos. José precisava ter caído naquela cisterna. Só quem já pecou e só quem já se arrependeu verdadeiramente do seu pecado pode entender a misericórdia. E quando alguém peca e vem para você quebrantado e pedindo misericórdia, só você que já experimentou isso pode liberar. José caiu na cisterna. José foi vendido como escravo. José foi injustiçado no Egito. José foi encarcerado, aprisionado, judiado. José sofreu toda sorte de maldade. Mas José recebeu de Deus a visão. E agora ele entendia. José passou por um processo. José passou por um deserto. Deus preparou uma mesa para ele no deserto. José entendeu que os planos e os propósitos de Deus eram muito maiores, muito mais elevados. Olha, quantas pessoas precisavam da unção de José. Quantas pessoas precisavam e dependiam, e passaram a depender de José. Se José não tivesse se quebrantado, se José não tivesse se rendido à vontade de Deus, se José não tivesse se aberto a receber a visão de Deus, toda uma nação teria perecido, seus pais, seus parentes e tudo mais. E quando José entendeu na sua cabeça, que, na verdade, ele estava numa escola, num treinamento. José liberou seus irmãos. José falou, como no versículo 7, mas Deus me enviou à frente de vocês. Deus me trouxe para o Egito, eu passei o que eu passei, agora eu estou abastecido de Deus, eu recebi a maturidade de Deus, sabedoria de Deus, inteligência de Deus. Agora eu posso governar o Egito. Os bens do Egito estão nas minhas mãos. Se eu falo para um vai, ele vai. Se eu falo para outro fica, ele fica. Então, agora, fica tranquilo.
porque foi para salvar a vida de muita gente, foi para livrar a vida de muita gente. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Aí no versículo 11, vamos lá colocar o olho no versículo 11. O que ele fala? Ele manda falar para o pai, olha, traga tudo que é de... Tudo, toda a família, todo o gado, tudo, toda a parentela traz, porque eu vou cuidar de vocês. Vai haver ainda mais muitos anos de fome, muitos anos de seca, ainda vai acontecer tudo isso. Mas no versículo 11 diz, eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Percebe, irmãos, que, assim como José, Deus quer usar as nossas vidas. Tem alguém na sua família que está com problema de drogas? Será que tem alguém na sua família com problema de adultério? Será que tem alguém na sua família com problema com álcool, desemprego? Alguém que fala mentira, alguém que é desonesto? Você vai desistir dessas pessoas? Se a gente olhar com os olhos humanos, a gente tem vontade de desistir. Talvez José teve vontade também de desistir na caminhada dele, de tamanho sofrimento. Mas se você desistir, você que tem Jesus, você que tem um Deus vivo, poderoso, forte, um Deus que é capaz de fazer o impossível, se você desistir, quem vai ser a esperança dessas pessoas? Jesus é a esperança, mas é através de você que essa esperança vai se manifestar. Talvez você vai ficar com a sua paciência esgotada, porque aquele seu parente drogado vai inventar 1001 desculpa e vai vir para você, olha, me arruma mais um dinheirinho, olha, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, e você sabe no fundo que o propósito é outro, mas você vai desistir dessa pessoa. Você está vendo que tem uma pessoa que está lá na mentira, mas você vai desistir dela. Não desista, ore, pregue a palavra no momento oportuno, não seja chato, não seja inconveniente, mas que o amor seja vivo e que a vida se manifeste.